Oi, meus amores. Vamos de fofoca? Eu tô usando o microfone porque o meu vizinho decidiu fazer uma festa no apartamento do lado. E daí tá tocando Lady Gaga, amor, até as janelas tremerem. E eu não quero que isso saia, embora eu adore Gaga. Não quero que isso saia no meu vídeo. Mas vamos lá, que eu sei que vocês estão super curiosos pra saber da fofoca do Stalker. Eu não sei se esse meu ângulo tá bom, deixa eu ver, porque não dá pra ficar feia, né? Eu acho que eu já fiquei feio o suficiente nos vídeos passados. Mas vamos lá, menina. Duas coisas importantes eu quero falar é que eu não sei se eu posso configurar isso como Stalker, tá? Então, assim, vocês vão entender no decorrer da conversa e daí vocês tirem a conclusão por vocês mesmos. E segundo, que eu não tenho raiva dele, raiva nenhuma, mas eu também sou uma pessoa difícil de ter raiva, sabe? Se eu pego raiva, eu pego uma raiva muito genuína, mas normalmente eu sou muito tranquilaça, assim. Eu o conheci no aplicativo de relacionamento. Eu sei, não deveria estar em aplicativo de relacionamento aqui nos Estados Unidos, né? Quem sabe, sabe. E, tipo, o perfil dele tinha muito a ver comigo, porque era um perfil de uma pessoa que gostava de escrever, que gostava de leitura, gostava das mesmas músicas que eu. A aparência física também era boa, assim, eu achei ele muito bonito. E eu pensei, por que não, sabe? Vamos tentar alguma coisa. Conversamos, foi muito incrível conversar, não foi ruim. Por ser um americano, gente, eu juro por Deus que a conversa foi uma das melhores conversas que eu já tive, porque ele sabia muito mais de geografia do que a média, né, dos americanos, e ele sabia muitas coisas de outros países além do Brasil. Então eu pensei que isso era um super plus, assim, sabe? Que ele não estava vendo o mundo com a perspectiva do umbigo dele, porque americano, ele pensa muito em americano, então tudo que acontece, tudo que eles estudam é muito sobre a história dos Estados Unidos. Fica por aqui mesmo. Então, muitas coisas que acontecem, que aconteceram, né, historicamente, eles ficam, tipo, boiando, assim, tipo, o que está falando? Conversamos, marcamos o primeiro encontro, foi super legal, foi um papo maravilhoso, só que eu não tive conexão, o que tudo bem. Primeiro encontro, né, amores? Você não vai esperar que aconteça muita coisa. E daí aconteceram, enfim, o segundo encontro, o terceiro encontro e a conexão não batia. Basicamente, a minha reação nos primeiros encontros era uma reação de quem tava cansada, sabe? Porque eu não tenho, gente, energia pra sair com pessoas de aplicativo. Tanto que eu posso contar em uma mão só quantas vezes eu saí pra conhecer pessoas, porque eu disponho minha energia pra outras coisas. E daí quando eu preciso sair pra conhecer a pessoa e eu sei que não é de uma maneira muito orgânica, eu fico tipo, caraca, que chato. E meio que foi o que tava acontecendo, por mais legal que ele estivesse sendo comigo. Em uma das conversas, ele me perguntou qual eram os meus planos aqui nesse país. E daí eu falei, ir embora, porque eu não conseguia ver meu futuro aqui nesse país, eu só precisava me formar na faculdade e decidir o que eu ia fazer da minha vida. Ele pensou se eu pensava em explorar outros lugares, outros países, e eu falei que possivelmente a Europa. Ainda não sabia como que eu ia explorar, se eu ia trabalhar, se eu ia estudar, enfim, mas que sim, que a Europa seria uma possibilidade. E o que foi muito estranho foi que ele falou assim, gente, we can definitely go to Europe. Porque a minha mãe tem documento, a mãe dela é italiana, que não era a mãe dele, gente, era tipo, é que é uma questão cultural. A avó dele era italiana, veio da Itália, super nova, aí teve a mãe dele aqui, daí a mãe dele teve ele. Só que quando o americano tem uma árvore genealógica, tipo assim, é de quinto grau italiano ou alemão, enfim. Quando a linhagem, por mais longa que seja, eles nunca vão falar que eles são americanos, eles sempre vão falar que eles são da origem do país onde o imigrante veio. Então, tipo, o italiano da minha família veio aqui em 1700 e bolinhas, então eu sou italiano. Ele falou que a gente poderia definitivamente ir pra Europa, porque a mãe dele era italiana e ele ia conseguir os documentos. Isso foi no segundo date. Eu achei aquilo muito estranho mesmo. Mas não estranho de uma forma, cara, você é muito estranho. Eu pensei, cara, você tá sendo muito invasivo, porque eu não te conheço, você tá
se convidando pra poder mudar de vida comigo, sabe? Tipo, morar em outro continente comigo, sendo que eu não te conheço, você também não me conhece, sabe? Eu sou louca. E tipo, ai, tanto faz, gente. Tipo assim, muita coisa ruim pode acontecer comigo, porque eu tô sempre viajando, ou tô sempre, tipo assim, dando a mínima pra coisas que eu não vale a pena. Então, tipo, eu posso me enfiar em muitas emboscadas. Esse cara, ele tava me dando presente já, ele tava querendo me apresentar pros amigos dele. Teve uma situação que uma amiga dele, se eu não me engano, foi fazer aniversário e ela morava relativamente perto da minha casa, do meu outro apartamento. E ele perguntou se seria super legal se você fosse no aniversário dela comigo e tal. Aqui eu posso estar generalizando, mas aqui nos Estados Unidos, quando um cara que tá conhecendo você te convida pra ir pra uma festa ou pra um casamento, por exemplo, como convidado, muito possivelmente aquilo ali, esse encontro de vocês vai acabar em algo mais sério. Posso estar generalizando, gente, eu não estou falando que a minha verdade, que eu acabei de falar é uma verdade absoluta, mas é o que eu vejo. E 100% das vezes que eu vi acontecendo, isso deu muito certo, assim, tipo, de relacionamento. E eu não queria que desse, porque eu não estava tendo conexão com ele. Eu tava vendo que ele estava se envolvendo demais comigo e eu não estava me doando o tanto que ele estava se doando. E eu decidi dar um ponto final nisso. A gente foi no encontro, do encontro eu fui pra casa já sabendo que não ia rolar, que eu não ia mais querer insistir naquela coisa, porque eu simplesmente estava tentando me forçar a caber numa situação que eu não cabia, sabe? Que não ia. E eu não consigo ser assim, gente. Tá tudo bem se você consegue, eu não consigo. Eu preciso sentir emoção, eu preciso sentir algum quentinho no coração, alguma cócegas pra poder ter um relacionamento. E não tava rolando. Cheguei em casa e ele mandou mensagem agradecendo pelo encontro, blá blá blá. Não respondi porque eu tava pensando como que eu ia terminar aquilo ali, né? Sem que machucasse ele, porque, né? E daí ele me mandou um link de um tributo do The Smiths, que eu adoro essa banda, falando: olha, a gente poderia ir nesse lugar no próximo encontro. Eu não respondi essa mensagem e ele mandou outra mensagem depois de 2 dias, se eu não me engano, falando que estava me sentindo muito estranha, que se alguma coisa estava acontecendo, foi alguma coisa que ele falou que ele fez. E eu pensei, cara, tipo, eu tenho que colocar um ponto final nisso. E eu mandei a mensagem falando, olha, não vai rolar, eu peço desculpas, mas eu não acho que eu estou me doando tanto quanto você está se doando, peço desculpas por isso. Espero que a gente possa continuar sendo amigos. E, gente, ele era muito legal. E ele ficou muito desnorteado, ele ficou bravo, ele falou: estou desapontado, eu não acredito, eu achava que a gente ia ter alguma coisa a mais. Lembra que eu falei pra vocês sobre querer levar em casa de amigos, em casamento e tal? Pois então, ele tava já criando expectativas, amores. Pausa. Ele me perguntou: tem certeza que você não quer tentar, que você não quer continuar, que não sei o quê? E eu falei: realmente não vai rolar. E ele respeitou essa minha decisão. Continuou mandando várias mensagens, porque ele era uma pessoa que mandava muitas e muitas e muitas mensagens todos os dias, independente do horário. E uma das mensagens foi: eu estava fazendo uma trilha para poder tirar algumas fotos com a minha câmera, que fazia tempo que eu não tirava foto, e escrever um pouco para espairecer a cabeça. E eu criei uma ficção. Você quer ler? Imagino que você que goste de ler, você talvez esteja interessada. E eu respondi: sim, claro, por que não? E a ficção que ele mandou, é real, gente, eu rio hoje, mas só Deus sabe como tá a mente do palhaço no dia que eu li, eu fiquei muito enlouquecida. Ele me mandou 2 páginas e a ficção dele era basicamente uma história sobre a minha vida. Tinha todos os meus dados, tinha o nome da minha cachorra, o nome da minha melhor amiga, que é a Vitória, vocês conhecem já, então tá tudo bem eu falar, mas tinha o nome da minha mãe, meu irmão, o que eu gostava de fazer, como que era a minha rotina, desde sair de manhã, estudar, voltar pra casa, fazer as coisas, tudo, tinha exatamente o que eu gostava e onde eu gostava de ir com a minha cachorra. Ah, e detalhe, que normalmente ficção
que é uma história que é fictícia, né? Você dá nome aos personagens que você tira, sei lá, por vozes da sua cabeça. Os personagens era basicamente o nome da minha família. Não era uma ficção, gente, era basicamente a minha vida. Eu poderia postar esse texto aqui porque eu tenho ele até hoje, só que tem, né, os pessoais meus, né? Ele falou: lê e me fala o que você acha. E eu não conseguia, eu fiquei petrificada, assim, porque tipo assim, meu Deus do céu, isso daqui parece uma ameaça, que merda é essa que tá acontecendo comigo? Meu maior erro foi não ter bloqueado ele desde o princípio. Porque ele continuou mandando mensagem, amigos. Só que ao mesmo tempo eu acho que eu não bloqueei porque eu tinha medo, sabe? Porque eu já tinha entendido que ele sabia da minha rotina, ele sabia exatamente tudo da minha rotina e ele sabia também onde eu trabalhava. Eu não queria irritar esse homem mais. Eu não queria dar motivo, então. Não sei, eu acho que foi isso, sabe? E quando ele viu que eu não ia respondê-lo mais, ele não mandou mensagem, mas em novembro, que aqui é o dia de ação de graças, ele mandou mensagem de Natal, Ano Novo e no meu aniversário desse ano, que foi em março. Eu nunca respondi nenhuma das mensagens, era uma mensagem só de Feliz Dia de Ação de Graças, Feliz Natal, tal. E aí eu deveria ter bloqueado, porque eu acho que a poeira tinha baixado. Como eu não respondi, ele também não mandava mais mensagens, eu fiquei tipo, ah, tá, tanto faz, passou. E realmente, gente, tinha passado, por isso que eu falo que eu não sei se eu posso configurar isso como uma situação de stalker, porque embora eu tivesse muito medo que ele me seguisse na rua, ele não me seguiu na rua. Não que eu tenha visto, né? Ou tinha ido nos lugares que eu frequentava e tal. Corta pra esse ano, no meio do ano. É por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque aconteceu uma situação muito engraçada em agosto, pro fim de agosto pra começo de setembro, que eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu estava indo pegar o remédio da minha amiga no carro, junto com ela. Ele mandou uma mensagem, ele falou assim: oi, Evelyn, só quero que você saiba que agora eu estou no relacionamento, mas eu espero que tudo esteja bem. E eu achei muito engraçado. Eu não fiquei com medo nem nada. Na realidade, acho que foi um alívio, sabe? Tipo, que bom. Que, acho interessante que você queira compartilhar comigo que você estava no relacionamento, né? Mas daí, meus amigos, eu bloqueei. Tô sossegada. E agora que ele está no relacionamento, eu acho que ele realmente vai me esquecer e eu espero que dê certo com essa menina que ele esteja, porque, meu Deus do céu. A reflexão que eu tiro disso é que lembra que eu falei que eu acho que eu não bloqueei ele no começo porque eu tinha medo que ele ficasse mais irritado ou alguma coisa assim? Eu acho que além disso, é mais sobre a nossa busca por aprovação, por ego, sabe? Eu acho que eu não bloqueei depois disso porque, sei lá, depois de uma semana, 2 semanas, vamos colocar um mês, aí eu acho que um mês a um mês e meio é realmente entendível que você não bloqueia a pessoa por medo. Talvez inconscientemente tenha sido isso, essa busca por ego. Porque basicamente nós seres humanos a gente tá numa busca implacável por ser amado, e tanto a busca por aprovação, por status e tudo mais, encaixa nisso que a gente quer ser validado porque a gente na realidade quer ser olhado e amado. Então, vários dos nossos comportamentos, no final de tudo, é muito mais sobre o egocentrismo, né? E eu não falo disso como uma forma pejorativa, jamais, mas eu falo sobre aquela pessoa que quer ser olhada, que quer ser amada, que quer ser cuidada. Vocês podem julgar aí na casa de vocês, tá tudo bem, gente, contra a minha opinião, mas eu acho que eu penso muito assim, sabe? Que o ser humano, ele quer ser validado. E daí pode acabar sendo nocivo, ou pode acabar sendo só um pensamento inconsciente, inocente, sabe? Eu queria muito ter uma fisgadinha no coração. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Nossa, mas como assim? Não é a primeira vez, gente. Não é a primeira vez. Vou contar muito resumidamente a segunda vez, porque ficando longo esse vídeo eu vou ter que cortar em várias partes. Mas basicamente eu trabalhava num lugar e era um prédio corporativo. Só que nesse prédio corporativo tinha algumas pessoas que também moravam lá. Um dia, muito chuvoso mesmo, estava caindo o mundo. Eu tinha saído do meu trabalho nesse prédio e eu estava embaixo do andaime, literalmente na frente desse prédio, olhando para a chuva, pensando: meu Deus, o que eu vou fazer assim que eu me molhe inteira? Tinha um mercado do lado. Era literalmente atravessando a rua e tinha um mercado. Só que tava chovendo tanto, gente, que eu não ia chegar nesse mercado seca, ou pelo menos úmida. Eu ia chegar pingando. Me apareceu um cara
saindo desse prédio, né? E ele estava com guarda-chuva. E ele falou, você quer uma carona? E eu falei pra ele, mas eu tô indo pro mercado, você tá indo pra onde? E ele falou, tô indo pro mercado. Pensei, incrível, vamos juntos. É estranho, gente? É estranhíssimo, mas assim, eu não queria chegar encharcada. Ele realmente me levou no mercado e eu super estranho, tipo assim, meu Deus, eu tô debaixo de um guarda-chuva de um estranho. Ele me deixou no mercado e ele falou que ia ao mercado. Só que ele não foi. Ele me deixou, ele falou, ah, tá entregue. E foi pro caminho oposto. E eu pensei, tipo, meu Deus, que estranho. Comprei o meu guarda-chuva, fui embora. Uns 3 dias depois, e a partir desse dia, né, depois de 3 dias, esse cara, ele sempre me encontrava no lobby. Eu não sei explicar. Ele brotava no lobby. E ele me dava bom dia, ele me dava boa tarde. E eu respondia educadamente. E era um cara muito atraente, eu preciso falar nisso. E super educado, extremamente educado. E num desses dias, vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café. Ele era atraente. Trocamos número. E ele também mandava muita mensagem, muita mensagem. É complicado. Ele me falava muito sobre estou indo no restaurante com meus amigos fazer tal coisa. Só que ele se contradizia demais e eu não entendia. Exemplo, ele falou pra mim, eu estou indo no restaurante onde você mesma faz a sua comida. Então, o prato de hoje vai ser lagosta e acompanhado de pasta. Alguma coisa assim, era pão, sei lá. E eu falei, nossa, muito triste a forma que eles fazem a lagosta, mas espero que você se divirta e tal. Ele me responde, eu não vou fazer lagosta, eu não falei que eu vou fazer lagosta, eu vou comer pasta. Só que eu vi na mensagem anterior que ele realmente falou que ia fazer a lagosta. E ele se contradizia demais, assim, era incômodo, sabe? Ele meio que tinha uma mitomania, ele só mentia, ele mentia demais. Ele falou pra mim que ele morava no prédio. E eu pensei, tipo, ah, tá, é corporativo, mas também é residencial, né? Então, tá, enfim, eu nunca tinha visto antes nesse prédio, mas tudo bem. Não é uma coisa que eu me preocupo, porque, de novo, tipo, não fiquei pensando muito, tipo, tanto faz. Só que daí começou a passar muito do ponto. Por exemplo, quando eu não ia tomar café com ele tirava foto da frente da porta do meu trabalho e ele falava, tô te esperando, olha onde eu estou. Às vezes eu nem estava lá no meu trabalho e eu tava, sei lá, almoçando em algum lugar e ele mandava foto do meu trabalho, da porta, né? Começou a me incomodar aquilo, sem contar que ele queria saber absolutamente tudo que eu estava fazendo, a hora que eu estava fazendo, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, era muito irritante. O que eu pensei? Eu acho que é hora de terminar esse negócio, porque tá me incomodando muito. E a questão da mentira me deixava muito fora, assim, me tirava do sério, eu detesto. Porque eu ficava realmente me perguntando, será que ele falou isso e eu tô entendendo errado? Será que eu tô entendendo errado? Será que tá certo? Será? Mesmo em situações que nada estava acontecendo, eu ficava pensando muito, refletindo, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Porque muitas vezes mudava e eu tentava entender, e gente, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção e ficar lembrando de coisas, então às vezes ele falava, não, você entendeu tudo completamente errado, e eu ficava, tá, realmente, talvez eu tenha entendido errado. E isso me tirava muito de sério. Mandei mensagem. Mandei mensagem. Vocês podem me chamar de covarde, mas eu nunca vou terminar com homem pessoalmente. Nunca. Deus me livre. Eu gosto de viver. Mandei mensagem terminando e ele ficou muito fora de si. Deus, como assim? Sou maluca. Eu gostava de você. E é super amigável. Olha, realmente não vai rolar, amigo. Beijo e tchau. No dia seguinte, quando ele me via no lobby, ele me ignorava de manhã, mas ele me dava boa tarde. Ou ele me dava bom dia, ou me ignorava. Ou me ignorava o dia inteiro. E virava a cara e ficava falando, tipo, com ele mesmo, assim. Como que fala? Chacoalhando a cabeça, tipo, como se estivesse repreendendo alguma coisa na mente dele, enfim. E eu, super tranquila, tá tudo bem, se você não quiser falar comigo, eu não vou ficar forçando uma situação que você não está confortável. Não vou falar. Não quer falar, gente, não tem problema, vou fazer meu trabalho e vou embora. Até que teve um dia que eu estava saindo da cafeteria, com meu cafezinho na mão. Preciso falar pra vocês que é uma avenida muito movimentada de mão dupla e é muito larga essa avenida.
Eu estava na calçada, né, em frente à cafeteria, e ele estava do outro lado da outra calçada. Ele começou a me gritar. Eu não tinha o visto. Assim, eu tava, sabe, super dispersa. Ele começou a me gritar. Nisso, gente, me deu um aperto no coração e eu paralisei com o meu café. E eu pensei, esse é o meu nome. Mas também não tinha outra reação. E as pessoas ficaram meio... Quem é essa maluca que ele tá chamando? Até que ele atravessa a avenida correndo e ele fala assim: Você quer tomar um café comigo? E eu só olho pro meu café, tipo, não, obrigada. Eu acabei de pegar o meu café, mas você pode pegar se você quiser. Preciso ir. E ele falou. Foi muito bizarro. Aí ele: Não, tudo bem, aproveita seu café. Nisso que ele virou, quer dizer, ele nem virou cara completamente pra mim. Ele meio que virou assim, meio cara e falou: Isso é ridículo. E saiu andando. Fiquei com muito medo dessa reação. Porque foi, eu juro, pra vocês pode não soar estranho. Mas pra mim, eu fiquei realmente muito horrorizada. Tipo assim, cara, esse cara não é normal, não, sabe? Cheguei no meu trabalho e eu perguntei pra minha chefe, mostrei a foto dele. Falei, olha, você que tá aqui há muitos anos, você conhece esse homem? E ela falou, ah, não, nunca vi esse cara, mas eu posso perguntar pra responsável do prédio se ele conhece. Nisso, meu chefe voltou e falou, ah, ele trabalha aqui. E eu pensei, olha, outra mentira, porque ele falou que morava aqui. Eu expliquei pra ela o que estava acontecendo, bem resumidamente também, e eu expliquei a situação que eu estava saindo da cafeteria e ele começou a gritar. E que a reação dele foi muito estranha. Ela conversou com o responsável. Detalhe, gente, eu preciso falar aqui que ele trabalhava. Falar que nem a Mabê, vocês estão sentados? Tá focando em mim? Tá. Ele trabalhava nas câmeras do prédio. Ele não morava lá. Então faz total sentido que esse homem sempre estivesse pronto para me ver no lobby, porque eu sempre chegava, ele sempre estava no lobby pronto. Nunca via ele descendo do elevador ou o elevador abrindo, nunca, ele sempre brotava lá. Eu achava isso super estranho. Ele era super controlador. Várias, tipo, já aconteceu, por exemplo, de eu descer, sei lá, no horário que eu não estava habituada a descer, sair do prédio pra, não sei, gente, fazer qualquer coisa. E ele manda mensagem falando, onde você tá? E eu fiquei, como assim, onde eu tô? Como assim? E eu falava, tô trabalhando, só que eu não tava. Tipo, eu estava em horário de trabalho, só que eu, sei lá, fui comprar um café ou fui fazer outra coisa. E ele, tem certeza? Eu ficava julgando comigo mesma mentalmente, não era saudável. Eu não sei explicar, era muito ruim, sabe? Era muito péssimo ficar duvidando da minha capacidade mental e ficar duvidando de mim se realmente era isso que estava acontecendo, se não era. Eu sei que depois de um tempo esse cara, acho que um mês e meio, eu diria, ele sumiu, ele não apareceu mais lá, eu nunca mais o vi. Então eu assumo que ele realmente tenha sido demitido ou que ele tenha sido transferido de companhia, eu não sei. Eu não sei se a situação, a história de vida e as coisas que ele me falou realmente foram reais, que ele mentia horrores. Eu também sou uma pessoa que eu não tenho um imã muito bom, assim, né, pra relacionamentos. É brincadeira, gente, eu tive um relacionamento super saudável e tal. Não vem ao caso. Dá pra ver que eu não sou uma pessoa muito sortuda, né? Esse cara no meu trabalho, eu realmente fiquei com muito medo porque ele estava no mesmo lugar que eu. O outro, eu não era uma coisa que eu me preocupava muito porque ele morava meio que no interior, sabe? Tipo, a 2 horas de onde eu moro. Então eu pensava, eu posso estar sendo ingênua também, galera, tá tudo bem. Ou não tá tudo bem, não sei. Ninguém dirigiria 2 horas pra poder estar stalkeando, sabe? Haja gasolina, haja pedágio. Mas o do meu trabalho realmente fiquei muito preocupada. Eu pensei, eu preciso levar pra minha chefe, porque tá insustentável isso. Só gente louca, gente. Só hoje não. Hoje eu sou muito reservada. Se eu era reservada antes, eu sou o triplo. Eu saio só com as minhas amigas, assim. Óbvio que eu não vou me privar de conhecer pessoas e me privar do amor e tal. Só que eu entendi que eu preciso fazer isso com muita cautela e entender, observar padrões na gente, né? Porque isso também é muito importante.
Eu espero que vocês tenham gostado das minhas 2 experiências malucas. Eu tenho muita fofoca, nossa, fofoca de intercâmbio é o que eu mais tenho. De date eu não tenho muito não, porque foi o que eu falei, eu sou uma pessoa cansada pra ficar conhecendo gente, sabe? Principalmente de ter que ficar entrando em aplicativo sabendo que, eu preciso fazer isso pra poder conhecer as pessoas. Eu sinto muita saudade de sair e conhecer um monte de gente, mas aqui também tem lugar legal, gente. Não tem uma balada boa, não tem tem muitos bares legais, mas a americana é muito mole. Pra o americano chegar em você, amor do céu, é melhor sentar no aplicativo mesmo. E arriscar, sabe? Porque senão você vai morrer solteiro. Não é o meu caso, eu prefiro morrer solteira do que arriscar de novo em aplicativo pra sair com o americano. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Tomem cuidado com quem vocês saem, porque óbvio que isso foi uma experiência minha aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, amor, pode acontecer. Qualquer lugar do mundo pode acontecer se você não tomar cuidado. Às vezes você tomando cuidado, que nem eu estava no meu trabalho e eu acabou que passei por essa situação. Detalhe que essa situação que eu passei no meu trabalho foi primeiro e depois a outra situação da carta com os meus dados. Então, assim, você nunca sabe quem tá à espreita, você nunca sabe a verdadeira índole de quem tá saindo com você, sabe? Qual é realmente a intenção e, enfim, tem que tomar muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui no vídeo. Eu vou deixar minha rede social pra quem quiser me seguir. No momento ela é trancada, mas eu acho que eu vou saber quem é o meu seguidor. Se quiser me seguir, eu vou deixar aqui embaixo minha rede social. Comenta aqui embaixo um coração preto pra eu saber que você assistiu até o final e que você também quer vídeo de continuação de fofoca.